Amém, boa noite a todos, aleluia. Boa noite. Vou dar uma boa noite de novo, viu? Aí vocês dão um pouquinho mais forte. Boa noite a todos. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Pérez, aleluia. Estou muito feliz novamente de poder trazer a palavra do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor. E para quem não veio na sexta-feira passada, o pastor Enod me deu esse desafio aí de 2 sextas-feiras seguidas trazer a palavra de Deus e com motivo de alegria eu recebi esse desafio e tem sido uma bênção. Primeiro tem sido uma bênção estudar esse livro que é o livro base, né, dessa série, pequena série de pregações, sexta-feira passada e essa sexta. Tem sido bênção estudar esse livro. Deus tem se revelado através da palavra dele, através de cada linha, de cada versículo desse texto, desses textos de Colossenses. Então, estou muito feliz por isso. Agradeço a oportunidade do pastor Eno, de pastor Max, que não está aqui, mas creio que vai nos assistir. Obrigado. E obrigado a vocês também por ter vindo aqui a adorar o Senhor. E, uau, que maravilhoso, irmãos, que maravilhoso, que louvor abençoado, que oportunidade que nós temos de entregar para Deus uma adoração, né? Uau, não sei vocês, mas eu senti a presença do Senhor. Amém? E eu creio que o Senhor ainda continua aqui. Amém? Irmãos, abre suas Bíblias, por favor. Aqueles que trouxeram suas Bíblias físicas ou nos seus telefones. Lá em Colossenses, capítulo 1. Aleluia, Deus é fiel, irmãos. Colossenses, capítulo 1. Amém? Hoje nós vamos ler do versículos 13 até o versículo número 18. Amém? Na semana passada, irmãos, eu falei sobre o poder transformador do Evangelho. Amém? Basicamente, só um pequeno resumo dessa carta de Colossenses. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava preso em Éfeso. Essa carta, em Éfeso não, na verdade em Roma. Mas essa carta, ela foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão, quando ele estava preso. Junto com Filemon, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses são as cartas que muitos dizem que são as cartas da prisão. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele escreveu essa sequência de cartas. Amém? Então falei um pouco sobre essa introdução, falei um pouco sobre esse contexto de Colossenses. Na verdade, essa igreja de Colossenses não foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Na verdade, o evangelho, através da pregação do apóstolo Paulo, alcança um homem que chama Epáfras, e esse homem, Epáfras, ele leva o evangelho para essa região de Colossos, a região de Laodiceia e a região de Herápolis, que é mais ou menos na mesma região de Éfeso. Ou seja, através do poder do evangelho, um homem é transformado, um homem simples é transformado e toda uma cidade, uma região também é transformada. Amém? E aí eu convido você para assistir essa mensagem que está aí já no YouTube da nossa igreja, maravilhosa, irmãos, e quão edificante foi para mim ao estudar essa palavra e ao trazer para os irmãos essa palavra. Amém? Mas eu quero continuar falando sobre Colossenses. Eu quero agora começar a falar, irmãos, sobre a motivação. Na semana passada eu só dei uma pincelada sobre a motivação que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Mas hoje eu quero focar especificamente nesse sentido, no sentido de qual foi a motivação do apóstolo Paulo escrever essa carta. Amém? E assim como nós estávamos cantando sobre Jesus, eu quero hoje também continuar falando de Jesus. Amém? Eu quero que em todas, irmãos, as minhas pregações, eu quero colocar Jesus, porque Jesus é o centro da nossa vida. Amém? Jesus é o centro da nossa história. Amém? Jesus é o nosso fundamento. Irmãos, e quando eu me deparo com essa carta de Colossenses, a principal motivação do apóstolo Paulo em escrever essa carta era justamente porque a igreja ali, essa igreja gloriosa, que era a igreja de Colossos, uma igreja fervorosa, uma igreja fiel a Deus, uma igreja santa, separada a Deus, ela estava sob ataque. Alguns falsos mestres, alguns falsos cristãos estavam tentando se misturar junto à igreja de Colossos e ali pregar falsos ensinos. Então a motivação do apóstolo Paulo era essa, era combater essas falsas heresias, ou essas falsas verdades, ou essas heresias que estavam tentando plantar em Colossenses.
Em um determinado momento, Epáfras, que era uma espécie não só de evangelista e missionário que pregou a palavra até aquela região, mas Epáfras também era uma espécie de pastor da igreja de Colosso, Laodiceia e de Herápolis. Em determinado momento ele vai até Paulo, quando Paulo estava na prisão, ele visita Paulo e ele leva essa notícia de que naquele momento existiam várias pessoas que estavam tentando subverter, tentando distorcer a mensagem do evangelho. Algum grupo de pessoas estavam tentando introduzir falsos ensinamentos. Então a motivação do apóstolo Paulo em escrever essa carta é porque o apóstolo Paulo ele queria combater esses falsos ensinamentos e essas falsas doutrinas na igreja de Colosso. Irmãos, eu creio que nós vamos entender aqui algumas coisas, quais eram esses falsos ensinamentos. Eu creio que essa carta ela é muito atual. Eu creio que essa carta ela é muito atual, porque nós como cristão e nós como membro, parte do corpo que é a igreja de Cristo, nós também estamos constantemente sob ataques. Amém? Se nós olharmos para essa sociedade de hoje, nós veremos que várias ideologias, vários falsos ensinos ou falsos mestres têm tentado subverter o evangelho da verdade que nos alcançou. Então essa carta de Colossenses também é uma carta atual para mim e para você. Amém? Nós também passamos por essas ameaças. Então, irmãos, eu creio que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Deus vai trazer as verdades do evangelho, as verdades da palavra dele, vai fortalecer o nosso coração, vai fortalecer a nossa fé, porque a intenção do apóstolo Paulo ali em escrever essa carta para Colosso era justamente para fortalecer os irmãos. Amém? Se você ler do capítulo 1, o verso 1 até o verso 9, o apóstolo Paulo primeiro vai se apresentar. Depois o apóstolo Paulo ele vai fazer uma espécie de agradecimento a Deus pela igreja de Colosso, que era uma igreja que tinha sido alcançada por esse evangelho, era uma igreja que estava dando frutos e era uma igreja que estava perseverando no evangelho. Mas não só isso, depois nos versículos 9 até o versículo número 12, o apóstolo Paulo ele vai orar pela igreja de Colosso. E basicamente a oração do apóstolo Paulo era para que esses homens e mulheres que compunham, que faziam parte dessa igreja, permanecessem firmes na fé que os alcançou. Irmãos, eu creio que o Senhor, Ele vai nos fortalecer nessa fé que nos alcançou. Amém? E eu separei aqui alguns desses falsos ensinos. Mas antes de falar desses falsos ensinos, é interessante a gente saber que aquela região de Colosso, assim como eu falei na semana passada, era uma região que existiam uma pluralidade de pessoas. Então existiam vários judeus, famílias de judeus, existiam gregos, existiam romanos, e cada um com as suas religiões, cada um com os seus credos, cada um com aquilo que eles acreditavam. Então os judeus, eles com as suas cerimônias judaicas, com o guardar da lei, os gregos com as suas filosofias, em busca da razão, do conhecimento, e os romanos uma mistura, porque Roma naquela época era uma pluralidade de religião, não existia uma região específica, única em Roma, mas era uma adoração a vários deuses, a várias religiões. Então a região de Colosso era uma região denominada plural, onde existiam várias igrejas, várias religiões, vários credos, várias pessoas. Era uma mistura de religião. E dentro dessas religiões e esses falsos mestres que tentavam levar esses falsos ensinos para Colosso, existiam uma falsa filosofia. Os gregos, eles adoravam, entre aspas, a razão, porque eles criam que por meio de descobrir alguns segredos, ou por meio de alcançar a plenitude do conhecimento da razão, eles poderiam encontrar com Deus, poderiam se achegar a Deus. Então uma das falsas doutrinas, um dos falsos ensinamentos que Colosso estava sendo atacada era com falsas filosofias, de que se eu adquirir um determinado conhecimento, eu vou poder me achegar a Deus e assim eu vou poder conquistar a salvação. Porque na verdade esses gregos ou esses filósofos, eles não viam, eles não enxergavam Jesus como a única fonte de salvação. Então eles tentavam disseminar entre a igreja de Colosso, a igreja de Jesus, que não,
Não é bem assim, não é somente crer em Jesus. Essa história de graça aí não é bem assim não. Você precisa adquirir algum certo conhecimento, você necessita adquirir uma razão plena para você se achegar a Deus e conquistar a salvação. Então uma das falsas religiões ou falsos ensinos era esse. Uma religião, na verdade, uma falsa filosofia. Um outro falso ensino, irmãos, era o gnosticismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o gnosticismo. Na verdade, essa época não existia o gnosticismo. O gnosticismo ele foi existir mais ou menos 10 ou 20 anos depois do apóstolo João ter morrido. Inclusive a carta do apóstolo João, os primeiros versículos do evangelho do apóstolo João, ele é destinado ao combate a esse grupo de pessoas. E o que basicamente eram essas pessoas? Não eram ainda os gnósticos como nós conhecemos hoje, mas eram pessoas que, primeiro, não criam que a matéria era boa. Eles criam e pensavam que a matéria, o corpo, o físico, o mundo era mau. Portanto, a base do credo deles era crer que o seguinte: eu não creio que Jesus é Deus. Porque como um ser tão maravilhoso, criador dos céus e terra, como um ser, ele pode se tornar um homem e pode existir entre nós se o corpo, a matéria é má. Então eles duvidavam da divindade de Cristo. E com isso eles pregavam que Cristo não era suficiente para salvar as pessoas, porque Cristo na verdade não era Deus. Na verdade eles até aceitavam Jesus. Mas assim como religiões hoje, eles só olhavam Jesus como um bom mestre, ou Jesus como alguém que pregava uma boa moral. Então, esses gnósticos, eles não criam na divindade de Jesus. Na verdade, eles criam que existia de fato um ser divino, um ser que criou tudo. Eles não davam nome a esse ser, mas eles criam que esse ser não fazia parte do universo, não fazia parte da vida das pessoas, porque esse ser era tão santo, tão maravilhoso, que por a carne ser mal, por a matéria, o mundo ser mal, eles não criam que esse ser tão grandioso poderia ter criado tudo isso. Então eles criam em emanações. E o que seriam emanações? Seriam constantemente, de época em época, esse ser que eles criam que era Deus, emanava espíritos, emanava uma energia, e essa energia se tornava para eles talvez uma espécie de Jesus. Mas essa energia, irmãos, não tinha o poder criador, porque para eles criam que se esse algo santo tocasse em algo mal, era contaminado. Então eles criam que existiam seres grandes, eles criam que existiam essas emanações do divino, mas eles não criam que essas emanações e nem que o divino constituiu ou criou a terra, porque eles criam que tudo isso, o mundo, o universo, era mal, a matéria, a carne era mal. E alguns chegavam até a crer que Jesus ele poderia até ser Deus, mas, e isso é estudo, você pode pesquisar, eles criam que talvez Jesus fosse um holograma, porque eles não criam de forma alguma que Jesus era Deus. Porque como um Deus tão grandioso poderia ter criado um universo tão mau? E assim eles criam. E não só isso, existia também os judeus, como eu disse. E os judeus, eles eram, entre aspas, uns judeus corrompidos. Por quê? Porque eles não só guardavam suas leis, mas eles aceitavam todas essas filosofias dos gregos, eles aceitavam todas essas crenças dos gnósticos, mas também eles impunham que para que o homem pudesse ser salvo, esse homem teria que guardar a lei. Por exemplo, o sábado, a circuncisão. E não só isso, esses judeus, eles criam e faziam cultos a anjos. Nós não vamos ter tempo para ler, irmãos, mas eu peço que você depois na sua casa leia o capítulo 2 de Colossenses. Ali o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco sobre essas falsas filosofias, sobre algumas dessas heresias que Colosso estava sendo atacada. Mas uma dessas heresias era justamente essa adoração a anjos. Porque eles criam que se eles prestassem cultos a esses anjos, eles alcançariam a salvação. Resumindo, todas essas religiões ou todas essas crenças ou falsas filosofias, para eles direcionavam um só ponto,
que eles criam que através desses ritos, ou através da busca a essa razão, a esse conhecimento, ou através dessas emanações, como os pregnósticos criam, se eles alcançassem essa plenitude de conhecimento, de adoração a esses anjos, a essas coisas, eles poderiam encontrar a salvação. O que eles faziam ali, em outras palavras, irmãos, era tirar a centralidade de Jesus. O que eles faziam ali era tirar a suficiência de Jesus sobre a criação, sobre a salvação e redenção. E é pensando nisso que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e especificamente esses versículos que nós vamos ler. Amém? Todos abriram? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Vamos ler do 13 ao 18. Diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te rendemos graças, ó Deus. Nós te glorificamos pela verdade da tua palavra, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor porque nós cremos, ó Pai, num Deus que se comunica com nós. Nós cremos num Deus que não é um Deus distante. Nós cremos em um Deus que Ele é um Deus pessoal, um Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está presente neste lugar. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor já se manifestou neste lugar. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai continuar se manifestando, Pai. E a minha oração, Senhor, nesse momento é para que o Senhor possa nos revelar, nos trazer a plena revelação da Tua palavra. Ó Deus, e que os nossos corações, ó Pai, sejam uma boa terra para receber essa semente. Ó Pai, e que essa semente possa crescer, frutificar, ó Pai, e transformar as nossas vidas. Ó Deus, como eu tenho orado, ó Pai, que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, Senhor, mas que seja a palavra que vai transformar, ó Deus, o nosso intelecto, vai transformar o nosso coração, a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai, e pela graça do Senhor até uma cidade, ó Deus. Eu oro ao Senhor e peço a Ti, fale conosco, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Prometo ser breve, não vou demorar muito. Irmãos, na semana passada, eu falei o seguinte, que todo texto, quando você vai ler uma carta, um texto, isso é importante eu repetir, porque é algo que vai ajudar você. Nós estamos em um culto de crescimento, então eu creio que esse culto é para isso, é para que a gente possa ensinar uns aos outros, para que a gente possa crescer na fé. Então eu falei na semana passada que uma boa forma de você estudar um texto, uma carta, um livro da Bíblia, seja qual for, é primeiro você entender que existe um tema central. Amém? Se você pegar esse tema central da carta, ou da carta ou do livro, você consegue distinguir tudo aquilo que Deus está falando ali através do autor. E o tema central da carta de Colossenses, os dois temas centrais, eu falei na semana passada, que era o poder do Evangelho, mas hoje eu quero falar dessa suficiência e supremacia de Cristo, que é o outro tema central dessa carta. Amém? E esses versículos que nós lemos aqui, a partir do versículo número 13, o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós essas verdades centrais do texto. Amém? Porque toda essa carta de Colossenses, ela é baseada nessas duas verdades. Primeiro, na verdade do Evangelho, e segundo, na verdade da pessoa e da obra de Cristo. Amém? E por falar nessas verdades, irmãos, eu separei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Amém? E a primeira verdade que nós conseguimos aqui extrair desse texto e que Deus nos ensina aqui através do apóstolo Paulo é que a supremacia e
E a suficiência de Cristo, ela é expressada na redenção. Amém? Se você está com sua Bíblia aí, o versículo 13, ele vai falar o seguinte, logo no começo, ele vai falar, Ele nos libertou. Amém? Aqui, irmãos, a Bíblia, esse versículo que nós lemos, vai nos mostrar que existe um libertador. Amém? E esse libertador é Jesus. Então a primeira verdade que nós conseguimos extrair desse texto é a verdade de que Jesus é o nosso libertador. Jesus nos libertou. E o apóstolo Paulo primeiro estava falando para aquele povo, olha, Jesus libertou vocês. Porque vocês antes andavam em trevas. Porque vocês antes andavam segundo o curso desse mundo. Mas através de Jesus, Ele os libertou. A primeira verdade que nós encontramos aqui, irmãos, é que Jesus Cristo nos libertou. Portanto, Ele é o nosso libertador. Amém? E da onde Jesus nos libertou? Se nós seguimos aqui, o versículo vai falar que Jesus, que Deus, através de Jesus, nos libertou do poder das trevas. Aquele povo de Colosso era um povo que andava em trevas. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é relembrar esse povo da onde Deus os tirou. Primeiro, o que o apóstolo Paulo está fazendo é relembrar esse povo quem os libertou. Então Jesus os libertou, mas depois o apóstolo Paulo também relembra esse povo da onde Jesus os tirou. E a Bíblia fala que Jesus nos libertou do poder das trevas. Irmãos, existe um império maligno nesse mundo. Amém? E quem comanda esse império, irmãos, é um ser que é totalmente corrompido, Satanás. Existe, irmãos, trevas, existe escravidão, existe mentira, corrupção nesse mundo. Amém? E talvez esse mundo era o mundo que você e eu vivíamos. Porque esse mundo era o mundo que as pessoas que compunham a igreja de Colossenses viviam. E eu achei interessante a irmã Kátia ali durante o louvor falando, olha, não sei de onde Deus tirou vocês, mas eu sei de onde Deus me tirou. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui na carta. Olha, antes vocês andavam segundo o curso desse mundo. Antes vocês andavam aí, nessas trevas. Mas existe um libertador, e esse libertador é Cristo. E esse Cristo libertou vocês. O que o apóstolo Paulo estava fazendo era isso, era lembrar para esse povo, para essas pessoas, olha, permaneça firme na fé. Porque antes vocês eram escravos dessas falsas heresias, desses falsos ensinamentos, mas Cristo libertou vocês. E agora vocês já não andam mais nas trevas. Agora vocês já não são mais escravos do Senhor das trevas, que é o diabo. Não, agora vocês têm um outro Senhor, e esse Senhor agora é Cristo. Aleluia, que verdade gloriosa, irmãos. Glória a Jesus. Mas não só isso. Não para por aqui o versículo, e eu quero que você acompanhe comigo na Bíblia de vocês. Amém? Primeiro, existe um libertador, e esse libertador é quem? É Cristo. Amém? E da onde que Ele nos libertou? Do império das trevas. Mas seguindo aí, irmãos, para onde Ele nos transportou? Não existe só um libertador. Esse libertador não só nos libertou para nos deixar segundo o nosso curso, a nossa vontade, não. Esse libertador nos fez transportar das trevas para a luz, das trevas para o reino do seu Filho amado. Irmãos, a raiz da palavra que o apóstolo Paulo usou aqui sobre transportar é basicamente quando você assiste algum filme de guerra ou principalmente nas guerras antigas, que quando um determinado exército ganhava uma guerra, ele saqueava a cidade e ele pegava todas as pessoas dessa cidade e transportavam essas pessoas como prisioneiros de guerra. A linguagem que o apóstolo Paulo está falando aqui é isso. Era como se Jesus, ele fosse ali naquele império das trevas, ele saqueasse ali o inferno, e ele tirasse a alma daquelas pessoas do inferno, mas não só para tirar e colocar em qualquer lugar, não, para transportar, para mover para o reino do seu Filho amado. Então Jesus é o nosso libertador. Jesus, Ele é quem nos transportou das trevas para a luz. E essa é a verdade que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui, irmãos. Primeiro que existe só um que é capaz de nos libertar. Você e eu, por si só, nós não conseguíamos nos libertar.
As pessoas que estão segundo o curso, a sociedade que anda segundo os seus padrões, eles não conseguem se libertar. Porque eles precisam de um libertador. Porque eles precisam que essa graça os alcance. Porque só Jesus tem o poder de nos libertar. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar que Jesus, ele é o nosso libertador. Irmãos, se essa palavra, se você leu, você vai entender que aqui vai dizer que ele nos libertou. É uma palavra que está escrita no passado. Hoje nós somos livres em Cristo. Amém? Aquilo que te prendia antes, hoje não prende mais. A Bíblia fala, irmãos, capítulo 5 de Romanos, fala que nós éramos escravos do pecado. O pecado era o nosso senhor. Nós não pecávamos porque nós queríamos pecar, não, porque a nossa raiz era pecaminosa, portanto, nós estávamos debaixo desse senhorio do pecado. E agora, quando o apóstolo Paulo fala que essas pessoas foram libertas por Cristo, ele fala e coloca aqui essa palavra no passado, dando-nos o entendimento de que hoje nós já não somos mais escravos, que nós já fomos libertos. Irmãos, hoje o pecado, ele não precisa ser uma consequência diária das nossas vidas. O pecado, ele pode ser um tropeço, mas ele não precisa ser uma consequência. Se antes ele era uma consequência, porque o nosso Senhor era Ele, hoje não. Hoje, irmãos, nós temos um outro Senhor. E que o apóstolo Paulo está falando aqui é justamente isso, que agora vocês têm um libertador, que não só libertou vocês para deixarem vocês, não, Ele libertou vocês para colocar vocês no reino dEle. Então, se o reino dEle, Ele agora passa a ser o nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, Jesus libertou vocês, e agora Ele é o Senhor de vocês. Agora, o curso da sua vida, ela vai andar segundo a vontade de Cristo, daquele que te libertou, daquele que tirou você das trevas e te transportou para a luz. Essa é a verdade gloriosa que o apóstolo Paulo começa a falar aqui, irmãos. E não só isso, olha só, versículo 14, em quem temos redenção. Se Jesus, Ele nos libertou, se Jesus, Ele nos transportou das trevas à luz, Jesus também nos remiu. Irmãos, e o significado disso aqui é basicamente o seguinte: Ele pagou o preço por mim e por você. Amém? O preço que era meu e seu e que nós não conseguiríamos pagar, Jesus pagou no meu e no seu lugar. Ele é o nosso Redentor. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que agora nós pertencemos a esse Redentor, porque Ele não só nos remiu, mas também nos perdoou. A culpa que nós carregávamos, porque o pecado Ele nos trazia culpa, agora já não temos mais, porque Jesus, Ele nos remiu e nos perdoou. A consequência, irmãos, da remissão é o perdão dos pecados. Agora vocês, Colossos, são perdoados por Cristo, são remidos por Cristo. Agora nós, você e eu, somos perdoados por Cristo, somos remidos por Cristo. Já não há mais condenação sobre nós, já não há mais culpa sobre nós. O diabo pode até tentar nos culpar, mas se nós realmente, de fato, estivermos firmados no reino de Cristo, irmãos, não há mais culpa sobre nós. Se a nossa verdade, a verdade da nossa vida estiver fundamentado nessa verdade que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, irmãos, não há culpa que possa vir sobre nós. Porque a partir do momento que você entender que Jesus te libertou, que Ele é o seu Senhor, o seu Rei, irmãos, não há culpa que fique de pé diante da majestade de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui para eles. E é isso que Deus fala para nós nessa noite. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes entregou a Ele, a todos nós. Aleluia, irmãos. Porque antes nós éramos mortos, agora nós temos vida. Antes nós éramos escravos e hoje nós temos liberdade. Irmãos, o cristão, se nós entendermos a raiz da liberdade aqui que a palavra de Deus nos diz, o cristão, se ele entender que ele é livre,
Ele é o homem e a mulher mais livre de todos. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas falarem mal da igreja, né? Porque a igreja é cheia de não posso isso, não posso aquilo, que sem graça ser cristão, que prisão é ser cristão. Não, irmãos. Se nós somos cristãos fundamentados em Cristo, naquele que nos libertou, nós somos os seres humanos mais livres desse mundo. Porque Jesus já nos libertou. Nós só precisamos entender que nós somos livres em Cristo, porque Ele é o nosso libertador. Amém? Então esse é o primeiro ponto, a suficiência e a supremacia na obra da redenção. Amém? Seguindo aqui, segundo ponto, a suficiência e supremacia de Cristo na criação. Queria que você agora acompanhasse comigo, verso 15. A parte A diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível. William Hendrickson, um teólogo, ele diz o seguinte: a glória de Cristo na redenção é igualada por sua glória na criação. E diante disso existe a verdade, irmãos, que nós lemos aqui nesse capítulo, nesse versículo 5, de que Jesus era divino. Ou melhor, Jesus, ele é divino. O apóstolo Paulo, quando fala isso aqui, ele tem em mente esses gnósticos ou essas pessoas que criam que Jesus não era Deus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve esse versículo aqui, ele cita que Jesus é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível. O que o apóstolo Paulo queria aqui era rebater justamente essas falsas heresias, ou esses falsos ensinamentos que diziam que Jesus não era Deus, que dizia que Jesus não era divino. E aí o apóstolo Paulo, já no começo desse versículo 15, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível. Irmãos, Jesus é libertador, Jesus é o nosso redentor, Jesus é Deus. Aleluia. Irmãos, Deus como Espírito, lá em 1 Timóteo vai falar isso, Ele é invisível. O apóstolo João vai falar que ninguém nunca viu a Deus. Mas aqui, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é que Jesus é essa expressão do Pai. Esse Deus que é Espírito, Ele é revelado em Jesus. Portanto, Jesus vai falar: se você quer ver ao Pai, olha para mim, porque eu sou a imagem do Deus invisível. E aqui o apóstolo Paulo ele vai nos dar essa verdade de que Jesus, Ele é Deus. Irmãos, e hoje na nossa sociedade, a gente também vai ver pessoas não crendo nessa divindade de Cristo. E pior, tem pessoas dentro das igrejas, tem grandes teólogos, irmãos, grandes estudiosos da Bíblia que hoje negam a divindade de Cristo. Há muitas pessoas que estudam hoje e dizem que muitos milagres que Jesus fez não foi verdade. Mas esse versículo aqui, essa parte A desse versículo, já consegue nos trazer essa verdade de que sim, de fato, Jesus é divino, que de fato Jesus é Deus. Aleluia! Irmãos, lá em Hebreus vai falar o seguinte, que Ele, Jesus, é a expressão exata do seu ser. Aleluia, irmãos. Irmãos, entenda aqui, Jesus, Ele é a imagem de Deus. Ele não é a imitação de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos traz essa verdade, ele quer nos transmitir isso, que Jesus, Ele não é uma imitação de Deus. Ele não é um reflexo ali, um mero reflexo de Deus. Não, o que o apóstolo Paulo nos traz, a verdade que ele nos traz é que Ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. Aleluia, irmãos. Irmãos, e entender isso vai nos transformar ao ponto de nos trazer satisfação. Porque o grande dilema do homem é preencher um vazio que Lutero dizia que só é preenchido com Deus. E por isso o homem ele faz para si Deus. Por isso o homem ele faz para si falsos deuses. Por isso o homem ele adora a criatura ao invés do Criador. Porque o homem ele não consegue ver a Deus, então ele faz para si um Deus segundo o que ele acha que é, segundo o que ele pensa que é.
E se você e eu entendermos que Cristo é Deus, e que se eu quero ver a Deus eu tenho que ver Jesus, metade das nossas dúvidas são respondidas. E com isso a nossa vida, irmãos, ela é transformada. Se a nossa fé estiver fundamentada nessa verdade de que Jesus é Deus, irmãos, a nossa vida é transformada. E quão carente hoje nós somos de entender essa verdade, mas não só de entender, de viver essa verdade, a divindade de Jesus Cristo. Irmãos, a natureza, ela pode revelar a existência de Deus. A natureza, ela pode revelar a beleza de Deus. A Bíblia fala que Deus se revela de algumas formas, inclusive através da natureza. A natureza, ela pode revelar o amor de Deus. A natureza também pode revelar que existe um Deus. Irmãos, mas o que a natureza e nenhuma criatura pode revelar é a essência de Deus. E nós só encontramos a essência de Deus em Cristo. Aleluia, porque somente Cristo revela o Pai, porque Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Aquele Deus invisível, que é Espírito, Ele se tornou homem, habitou entre nós, e hoje, através de Jesus, nós conseguimos olhar e contemplar a imagem desse Deus. Jesus era Deus. Amém? Irmãos, quer saber como Deus é? Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Fixe seus olhos em Cristo. Em nenhum momento da vida de vocês, irmãos, tire os olhos de Cristo. Fixe seus olhos em Cristo. Ele é Deus. Amém? Irmãos, mas não só isso, a parte B do versículo vai dizer o seguinte: que Ele, Jesus, é o primogênito entre toda a criação. E talvez, quando a gente lê esse versículo, a gente pensa o seguinte: como assim? Jesus foi criado? Não, a raiz da palavra aqui, que o apóstolo Paulo queria nos dizer, é que Jesus, ele tem a mais alta honra sobre a criação. Amém? Que Jesus está acima da criação. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver, entender que o filho, o primogênito, ele recebia a honra suprema do pai. Não só as responsabilidades, mas a honra toda do pai era do primeiro filho, era do primogênito. Então, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer isso aqui, trazer essa verdade para nós, ele quer nos dizer que Jesus está acima de tudo. Toda a honra é dele, toda a glória é dele, porque ele está acima de toda a criação. Quando o apóstolo Paulo vai dizer isso, ele vai dizer que Jesus, ele é o primeiro em importância, Jesus é o primeiro em tudo, sobre toda e qualquer obra, sobre toda a criação, Jesus é o primeiro. Justamente para rebater aqueles falsos ensinos de que a natureza é má, de que o mundo é mau, de que a matéria é má. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que Jesus era Deus. Que sim, o Deus se tornou carne. Sim, o Deus, ele habitou entre nós como homem. Sim, o Deus grandioso abriu mão da sua glória e tornou-se como nós, homem. É o que alguns teólogos vão dizer, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas não só isso, aqui o apóstolo Paulo está falando que Jesus também ele é o primeiro sobre toda a criação. Aqui não significa que Jesus foi criado, mas significa que Jesus é o cabeça, o soberano sobre tudo. Amém? Mas não só isso, o verso 16 diz o seguinte: Jesus é o autor da criação. Primeiro o apóstolo Paulo fala que ele é Deus, ok? Depois o apóstolo Paulo vai falar que ele agora, ele é o cabeça, o supremo sobre a criação. Mas não só isso, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus agora aqui é o autor da criação. Amém? Esse homem, esse Deus que se tornou homem, sim, ele também é o criador de tudo. O criador dos céus e da terra. Aqui o apóstolo Paulo vai falar que Jesus, ele não era uma emanação de Deus, como criam esses falsos
mestres. Não, o que o apóstolo Paulo vai falar é que Jesus, ele é o autor da criação. Todas as coisas foram criadas por ele e por intermédio dele. Ele é o autor de tudo. O que o apóstolo Paulo vai falar aqui é que o universo, o planeta, foi criado por Cristo. Irmãos, eu queria que você pensasse agora no quão grande é o universo, em quantas milhões de galáxias que existe. E nós, o planeta Terra, ela está incluso em uma dessas galáxias. E tudo isso que você pensou agora, nessa imensidão do espaço, na imensidão do planeta, na imensidão da criação, tudo foi criado por Cristo. Ele é o autor de tudo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que Jesus não era simplesmente, ou não era, na verdade, apenas um ser iluminado, como muitos criam. Não, Jesus é o autor da criação, irmãos. Jesus é o autor da criação. Mas não só isso, Jesus também é a fonte da criação. Jesus é o autor da criação, Jesus é a fonte da criação. E o verso 16 vai dizer o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, no princípio, Deus fez todas as coisas. O apóstolo João vai falar no capítulo 1 de que o verbo de Deus estava com Deus. O verbo era Cristo. Então, por intermédio de Cristo foram criadas todas as coisas. O que o apóstolo Paulo estava falando é que Jesus não era só o autor, mas também ele era a fonte de toda a criação. Tudo veio dele. Ele é a fonte. Tudo foi feito por ele. Porque Cristo é o verbo encarnado, pelo qual tudo foi gerado. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo explicar e transmitir para aquela igreja de Colossos. Era que todo o universo visível e invisível, irmãos, são obras de Cristo. Tudo foi originado pelo plano e poder de Cristo. Cristo é a fonte de toda a criação. Aleluia! Irmãos, mas não somente isso. Versículo 16, a parte B vai dizer o seguinte: que Jesus também era o agente, o instrumento da criação. Leia aí comigo. Parte B do versículo 16, acompanha comigo. Tudo foi criado por meio dele. Jesus não só foi o autor da criação, Jesus não só foi a fonte da criação, mas Jesus também foi o instrumento pelo qual a criação foi feita. Aleluia, Cristo ele foi o instrumento imediato, irmãos, da criação. Jesus ele trouxe à existência todas as coisas. As galáxias, os mundos estelares, anjos, homens, todo o universo, ele foi criado por Cristo. E não só isso, Cristo é o alvo de toda a criação, aleluia. Irmãos, Cristo não foi só o autor da criação, Cristo não foi só a fonte da criação, Cristo não foi só o instrumento da criação, mas Cristo foi o alvo da criação. Todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele são todas as coisas. Irmãos, a criação, toda a criação, o universo, tudo que existe foi criado para a glória de Cristo. Aleluia, tudo foi criado para glorificar a Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está nos falando isso, que Cristo ele foi o alvo da criação, para a glória dEle. Tudo foi para Ele, para louvor dEle. Porque Cristo, irmãos, Ele é eterno. Versículo 17 vai nos dizer que Cristo, Ele é eterno. Antes de todas as coisas, Ele já existia. Portanto, Cristo, Ele é autossuficiente. A gente pensa que Jesus é carente. Irmão, Jesus não é carente, porque todas as coisas foram criadas para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus, eu fui criado para a glória de Deus, toda a criação foi criada para a glória de Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória, irmãos. Todas as coisas foram criadas com uma finalidade: render a Jesus todo louvor e glória.
Aleluias, porque Jesus, irmãos, ele não depende da criação. É a criação que depende de Jesus. Porque antes da criação ele já existia. Ele foi o alvo da criação. Irmãos, só pegando essa parte sobre, muitas vezes a gente pensar que Jesus é carente. A gente pensa muitas vezes que o amor, ou nós somos, muitas vezes nós pensamos que nós somos o alvo do amor de Deus. Mas o que nós temos que entender é que sim, nós somos o alvo do amor de Deus, mas não em primeira instância, porque o alvo do amor de Deus é o Filho. Amém? O alvo do amor de Deus é Jesus. Porque antes de todas as coisas, Jesus já existia na Trindade. Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então o amor, irmãos, ele já existia na Trindade. O amor ele não foi criado por mim e por sua causa, não. O amor já existia. O Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai e o Filho. O amor já existia. Jesus, portanto, é autossuficiente. E agora sim, por intermédio de Jesus, nós recebemos desse amor que já existia na Trindade. Porque ele era eterno, o amor já existia. E nós temos que crer nisso, e entender isso. Ele é suficiente. Irmãos, mas não só isso. Continua comigo, não só isso. A parte B do versículo 17 vai dizer que Jesus também é o quê? O sustentador. Nele, Jesus, tudo subsiste. Irmão, Jesus não só criou as coisas. Amém? Jesus não foi somente a fonte de toda a criação. Jesus não foi só o instrumento de toda a criação. Jesus não criou isso tudo, deu corda e saiu correndo escondido. Não, Ele sustenta todas as coisas. E quer saber mais? Ele sustenta a sua vida. Irmãos, nós entendemos isso, essa verdade que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui nessa carta. Nós entendemos isso, implica eu entender que Jesus, ele sustenta a minha e a sua vida. Porque se ele sustenta todo o universo, irmãos, ele sustenta a minha e a sua vida. E o que nós temos que fazer é nos render a Cristo, é confiar em Cristo, é ter essa revelação de que Ele é o nosso libertador, que Ele nos transportou, lembra, das trevas à luz, mas não somente para isso, mas agora para nós vivermos com Ele. Portanto, se agora nós vivemos com Ele, Ele nos sustenta. E a minha pergunta é, então por que você anda preocupado? Irmãos, aqui o que eu mais falei foi sobre essa maravilhosa pessoa de Cristo, sobre como Cristo é grande, sobre como Ele é supremo sobre tudo e suficiente sobre tudo. E mesmo assim nós andamos preocupados. Mesmo assim o nosso coração muitas vezes se angustia. Mas o que Deus quer de nós essa noite é que nós voltemos o nosso coração para essa verdade. A verdade é que Ele é o nosso sustentador. A verdade é que Ele está comigo e com você. E nós nele não teremos necessidade de nada. Aleluia, irmãos. Entender essa verdade implica em entender que Jesus, Ele nos sustenta. Ele criou o universo, mas Ele mantém o universo. Ah, Jesus, aleluia, irmãos. E o terceiro e último ponto, irmãos, já estou terminando. O apóstolo Paulo, no versículo 18, vai falar sobre a suficiência e supremacia de Cristo na igreja. Irmãos, Cristo não é só suficiente na redenção, na obra da salvação. Cristo não é só suficiente na criação, mas também Cristo é suficiente na igreja. O apóstolo Paulo vai falar aqui que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Irmãos, e essa palavra cabeça aqui, ela tem dois significados primários. Primeiro, ela significa que a cabeça é a fonte e origem. Portanto, se hoje nós vivemos a igreja, ou na igreja gloriosa de Cristo, foi por intermédio dele. Foi porque Cristo criou a igreja. A igreja, ela veio de Cristo. E um outro significado para essa palavra cabeça aqui que o apóstolo Paulo usou é aquele que governa.
Então não somente Cristo criou a igreja, mas Ele também governa a igreja. A igreja, ela tem que ser controlada, governada por Cristo, porque Ele é o cabeça do corpo. Amém? Nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte desse corpo, que o cabeça é Cristo. Então Ele é o Criador, Ele é o originador, mas também Ele é o governante, irmãos, da igreja. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Amém? A igreja, ela tem e deve ser controlada pela autoridade de Cristo. O corpo, nós agimos, mas quem comanda é a cabeça, que é Cristo. Portanto, a igreja, ela deve ser sujeita a Cristo. Cristo deve, irmão, ser o centro da igreja. Porque uma igreja que Cristo não é o cabeça, uma igreja em que Cristo não é o Senhor, é uma igreja morta. Irmãos, e aí eu não falo só de instituição, eu falo de nós mesmos, aplicando para nós mesmos. Se Jesus não for o nosso Senhor, irmãos, se Jesus ele não for quem governa as nossas vidas, irmãos, o convite de Jesus para nós essa noite é nos submetermos ao seu senhorio, porque Ele é o governante, irmãos, da igreja e de nossas vidas. Aleluias. Irmãos, e como Ele conquistou essa supremacia sobre a igreja? Através da sua morte e ressurreição. O verso 19 diz o seguinte: porque Deus achou por bem que nele, ou melhor, o verso 18, perdoe, parte B, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Irmão, se Jesus tivesse apenas morrido, Jesus ele seria apenas um homem qualquer, um líder qualquer. Mas o poder de Cristo, ele está na ressurreição. Amém? Porque Jesus ele morreu e ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus garantiu o seu governo. Ao Jesus ressuscitar de entre os mortos, o apóstolo Paulo vai falar que ele foi o primeiro a ressuscitar. O que o apóstolo Paulo está falando aqui não é essa ressurreição que a pessoa volta à vida, mas depois morre de novo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é da ressurreição para a vida eterna, que Jesus foi esse primeiro, que morreu e ressuscitou para a vida eterna. Ele inaugurou o caminho para mim e para você. Agora em Cristo nós também conquistamos essa vida através da morte e ressurreição de Cristo. E a nossa esperança está fundamentada nisso. Está fundamentada nessa ressurreição de Cristo. A nossa esperança é que nós podemos até morrer, mas nós ressuscitaremos com Ele, irmãos, naquele dia glorioso, aleluia. Nós ressuscitaremos com Cristo. E foi através da morte e ressurreição dele que ele garantiu o senhorio sobre a igreja e sobre nós. Cristo é o cabeça, o Senhor da igreja, mas Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, e aqui eu queria só combater algo que tem se tornado normal nesses dias. O apóstolo Paulo, na carta de Efésios, ele vai falar mais sobre o corpo, que nós somos o corpo de Cristo. Aqui, na carta de Colossenses, o apóstolo Paulo vai dar ênfase no cabeça desse corpo. Nós, você e eu, fazemos parte de um corpo. Amém? Portanto, nós só existimos se nós estivermos ligados a esse corpo. O que eu quero dizer, irmãos, é que hoje virou moda as pessoas falarem mal da igreja. O que eu quero dizer é que hoje virou moda pessoas que talvez foram feridas de fato, e eu não quero limitar isso. Muitas vezes pessoas foram feridas ao longo do tempo na igreja, mas virou moda os desigrejados, pessoas que não querem mais fazer parte de uma igreja local. Irmãos, nós entendemos que a igreja local, ela compõe esse corpo místico, glorioso, da igreja universal de Cristo. Portanto, você e eu, longe da igreja de Jesus, nós não fazemos parte da igreja. Você já viu um braço andar sozinho na rua? Irmão, você já viu uma perna andar sozinha com tênis na rua? Quão estranho que é. E a verdade é essa. A verdade é que se nós não estivermos conectados na igreja de Cristo,
através de uma igreja local, nós seremos um membro fora do corpo, portanto nós não teremos vida. Então o apóstolo Paulo está falando isso aqui também. Ele está falando que Jesus é o cabeça dessa igreja, e que você e eu fazemos parte dessa igreja, e que você e eu não somos igreja sozinhos. Porque virou moda falar, eu sou a igreja. Não, irmãos, você faz parte da igreja, você é corpo. Talvez você é um braço, uma mão, uma orelha, talvez você é uma perna, mas você não é igreja só. Não existe essa falácia, irmãos. Não existe essa falácia de falar que eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja. Amém? Aqui nós reunidos, 2 ou mais, lembra quando se reúne no nome de Jesus? Aí, a partir desse momento, nós somos igreja. Você e eu somos templo do Espírito Santo. Vamos fazer uma diferença aqui. Nós somos templo e morada do Espírito. Mas igreja nós só somos quando fazemos parte do corpo de Cristo, cujo Cristo é o cabeça. Amém, irmãos? Eu quero, assim como o apóstolo Paulo fortaleceu os irmãos em Colossos, eu quero fortalecer os irmãos na fé. Por mais que a igreja, irmãos, ela tem problemas, e vai ter problemas. A partir do momento que você e eu fazemos parte dela, ela vai ter problema. Mas eu quero fortalecer vocês a permanecerem firmes, assim como o apóstolo Paulo falava ali para Colossos. Permaneça firme, porque vocês foram libertos. Permaneça firme, porque vocês foram redimidos dos seus pecados. Permaneça firme, porque o Senhor de vocês é o Senhor do universo. Permaneça firme, porque o Senhor de vocês é o próprio Deus. Permaneça firme, porque o Senhor de vocês é o Criador, é a fonte, é o sustentador de todo o universo. Permaneça firme, porque Jesus é o Senhor sobre tudo. Irmãos, eu termino com uma frase simples: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não existe Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais isso, não, não, não. Jesus é suficiente. Amém? Fica de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Irmãos, nós aprendemos que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Nós aprendemos que Jesus é o Senhor de tudo, é o cabeça da igreja. Nós aprendemos que Jesus nos deu paz com Deus, nos reconciliou de novo com Deus. Nós aprendemos que Jesus é o Redentor de nossas vidas. Nós aprendemos que nós devemos a Cristo a nossa salvação, a nossa libertação. E o que Deus quer de nós, irmãos, nesse momento é que você e eu nos prostremos diante dEle. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós rendemos adoração a esse Deus que está acima de tudo e todos. O que Deus quer de mim e de você, irmãos, é que nós não andemos preocupados com as coisas terrenas, que nós não andemos preocupados quanto ao amanhã, ao pagar, ao vestir, ao ter. Não, o que Deus quer de mim e de você nessa noite é que nós rendemos graças a Ele, louvores a Ele, por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. O Senhor quer que nós nessa noite rendamos, irmãos, adoração. O Senhor quer que nessa noite nós permaneçamos firmes em obediência a Ele. Que nós permanecemos firmes na fé que nos alcançou em Cristo Jesus. Que nós permanecemos firmes na igreja dEle, cujo Ele é o Senhor e o cabeça. Irmãos, nesse momento nós vamos adorar o Senhor, nós vamos responder a essa mensagem, a esse sermão, adorando a Deus. Eu pedi para Cátia cantar novamente a canção que nós louvamos ao Senhor no começo, o escudo. E nós vamos responder essa mensagem, irmãos, adorando a Ele, rendendo graça a Ele, por quem Ele é, pelo que Ele fez. Eu queria que por alguns minutos você pudesse louvar ao Senhor.
Talvez você esteja cansado, talvez você esteja com sono, talvez você esteja com fome, mas só por mais um momento. Por favor, irmãos, por mais um momento. Por mais um momento, adore a Deus, adore ao Criador dos céus e da terra, adore ao Redentor das nossas almas, adore ao Cristo Jesus que nos libertou, adore ao Senhor Jesus, por quem Ele é e por aquilo que Ele fez, adore ao Senhor Jesus. Não perca essa oportunidade, irmãos, não se distraia, adore ao Senhor, oh Senhor Jesus, bendito és o Senhor Jesus. Bendito és o Senhor Jesus. Adore ao Senhor, irmãos, adore ao Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, nós te louvamos, ó Pai. O Senhor nos alcançou, Pai. O Senhor nos alcançou, Pai, quando éramos pobres, falhos, pecadores, ó Pai, a tua graça nos alcançou, Pai. Oh Jesus, oh Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Oh Pai querido, é mais doce do que o mel. Oh Jesus, aleluia. O Senhor é grandioso, Pai, o Senhor é maravilhoso. Me tira dessa cova. Oh Jesus, aleluia. Adore ao Senhor, irmão, adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia! Oh Jesus, louvado seja o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Oh Jesus, o Senhor é quem nos sustenta, Pai, aleluia. Já vivi tantos perigos. Oh Senhor Jesus, santo, Senhor, Pai. A sua voz me aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Aquilo que parecia. Cante ao Senhor, declare ao Senhor, aleluia. Jesus te alcançou, aleluia, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Aquilo que parecia ser minha sorte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Pai querido, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, ó Deus, por cada um dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos alcançou, Pai.
O Senhor nos redimiu, o Senhor nos lavou, nos trouxe paz, ó Deus. E hoje nós podemos desfrutar dessa paz, nós podemos desfrutar dessa verdade, ó Pai, porque o Senhor garantiu na cruz do Calvário, através da tua morte e ressurreição. E hoje, ó Pai, nós descansamos, ó Deus. Nós entregamos o nosso coração aflito ao Senhor e nós descansamos no teu senhorio, ó Pai. Pois não há nada nos céus, não há nada na terra, ó Pai, de que o Senhor não seja Senhor, ó Pai. E o Senhor é Senhor das nossas vidas, ó Deus. Eu te rendo graças, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, revelar essa palavra, Senhor, e continuar revelando em cada coração. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, descanse em Deus. Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Ele te alcançou. Entregue o seu coração aflito ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui, e eu sei que tem pessoas que entrou aqui com o coração aflito, com preocupações. Mas o que o Senhor diz é: descanse nele, porque Ele não só criou, mas Ele é quem sustenta. Não há nada nos céus, não há nada na terra, de que Jesus não seja Senhor. Descanse nessa verdade, meu irmão e minha irmã, pois Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Cristo é suficiente, Cristo é supremo, Cristo é o cabeça. Por Ele e para Ele foram todas as coisas, inclusive você. E a palavra do Senhor diz o seguinte: a promessa dele é que não se turbe o vosso coração, porque é Ele quem foi preparar um lugar para mim e para você. Amém? Então não se turbe o vosso coração, o Senhor é contigo. Levante suas mãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos, Deus, Pai, porque o Senhor fala conosco o tempo todo, todos os dias. Obrigado, Deus, e declaramos que o Senhor é supremo, o Senhor é suficiente, o Senhor é o cabeça. Pai, nós nos agarramos da promessa do Senhor, que o nosso lugar contigo já está preparado, Deus. Já está preparado, Deus. Nós te exaltamos pela tua promessa, pela tua palavra revelada, em o nome santo de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco, em o nome santo de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.